Olá, começa Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje a gente subiu a serra por um motivo muito especial. A gente está numa das organizações mais sérias e com maior credibilidade internacional, que é o Hospital AC Camargo. Todo mundo já deve ter ouvido falar e, claro, quem já teve casos, situações que tiveram familiares ou você mesmo que teve alguma dificuldade e teve que passar por aqui, de certa forma pode dizer que é um privilegiado, porque é uma referência internacional e não é à toa. A gente está num dos principais hospitais do país e um dos principais do mundo também. E para assegurar isso tudo, tem uma equipe gigante, né, que faz isso aqui acontecer e hoje eu estou aqui com um amigo, Paulo Queja, e todo mundo que assiste o programa já sabe. Quando o Paulo está, a gente vai falar sobre gestão de pessoas, RH, e para poder falar um pouquinho sobre a AC Camargo e falar um pouquinho sobre esse profissional que cada vez é mais valorizado, né, no país e no mundo, a gente está aqui com o Guilherme, superintendente de RH do AC Camargo. É um enorme prazer estar aqui, né, e falar contigo. Paulo, você que fez a ponte, né? Obrigado, muito prazer. Primeiro, assim, eu conheço o Guilherme porque ele é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui no estado de São Paulo, da seccional. É uma pessoa, um profissional, um líder excepcional. E eu falei assim, bom, a gente precisa subir lá para conversar com ele, para ele passar um pouquinho para a gente como é que funcionam essas coisas lá, inclusive estando numa entidade como essa, numa organização como essa. Então, foi um grande prazer a gente poder estar aqui com você. Que bom, prazer é meu recebê-los aqui. Fico muito envaidecido aí com essas palavras que vocês estão dirigindo. De fato, nós estamos aqui em São Paulo, né? Como ele comentou, estamos aqui no bairro da Liberdade, onde se situa a sede, né, do AC Camargo, uma fundação, né, que tem como propósito único exclusivamente tratar o câncer, né? E nós nos consideramos e batalhamos todos os dias para o aperfeiçoamento, né, do tratamento, diagnóstico e tratamento, e além disso a gente tem ensino e pesquisa, né, o que compõe aqui o que a gente chama de Cancer Center, né, que tem exatamente esse propósito desde o diagnóstico até ensino e pesquisa para exatamente propiciar que o paciente não só receba o melhor tratamento, mas que tenha poucos efeitos colaterais, né, para que a gente possa, de fato, combater o câncer, como a gente diz aqui, paciente a paciente, né? Então, os pacientes são diferentes, a doença se manifesta de maneira diferente, então a nossa preocupação é tratar o paciente a paciente. Evidentemente que isso é feito por pessoas, né? Claro, tem tecnologia, investimento em tecnologia, mas quem faz isso tudo são pessoas. E essa é a nossa responsabilidade, né? Como gestor da área de pessoas aqui do AC Camargo. Somos 5.000 colaboradores aqui. Como que é fazer esse reloginho funcionar com pessoas tão distintas e com habilidades e conhecimentos tão diferentes? Olha, eu acho que, se pudesse resumir uma palavra, é a gente ter a segurança de que todos estão aqui com um propósito único, né? Então, você começou da recepção, mas dou até um passo anterior, né? Quem está lá na central de atendimento, que recebe o primeiro chamado para tentar o agendamento, etc. E é lá que, de fato, é o primeiro contato, normalmente, com grande parte dos pacientes. A nossa principal responsabilidade aqui é exatamente garantir de que há, de fato, essa união, essa comunhão para um propósito único, né, que é tratar o paciente oncológico de uma maneira individualizada, né, paciente a paciente, como eu comentei. Então, agora, evidentemente que há peculiaridades, há necessidades, há maneiras diferentes de tratar os diversos públicos, né. Olhando para dentro de RH, a maneira que a gente encontrou aqui, que muitas organizações encontraram, foi a gente exatamente dedicar alguns profissionais de recursos humanos para atender públicos distintos. É o parceiro de negócio, o business partner de RH. Então a gente tem uma parceira de negócio que atende exclusivamente o corpo clínico. E está ali, conhece os médicos, está no dia a dia, está tratando as dificuldades, ajudando na seleção, no desligamento de algum médico, etc. E temos uma outra que trata especificamente com equipe de enfermagem, uma área assistencial ou área de atendimento. Essa divisão é importante ali porque ela, de fato, faz com que a pessoa entenda a necessidade daquele público que, de fato, é muito diferente um do outro, né? Então, do ponto de vista organizacional, é assim que a gente funciona, mas só tem uma eficácia, de fato, se as pessoas, de fato, estão ali unidas no mesmo propósito, né? Com o mesmo objetivo de tratar da melhor forma possível os pacientes, né? Você tocou também nessa questão de propósito, né? A gente fala muito, já teve alguns programas que a gente falou sobre essa questão da missão, né? Do propósito e tal, da organização e dos colaboradores.
Nesse caso especificamente, existe uma aura, né, de você estar trabalhando pela saúde, né, estar cuidando de pessoas que chegam aqui de uma forma, em geral, vulneráveis, né? Porque é forte, né? Muitas vezes teve muitos momentos que as pessoas nem falavam, olha, câncer, né? Eu lembro da minha avó, aquela doença, né? E de repente essas pessoas... Existe um trabalho que você desenvolve, por exemplo, com a equipe em relação à inteligência emocional, por exemplo, como que lida com essas pessoas que de repente estão convivendo com essas pessoas mais vulneráveis? Como que é o trabalho relacionado à inteligência emocional dos seus colaboradores? Você tem toda a razão, né? Porque como nós somos um hospital especializado, né, que só trata câncer, diferente de um outro hospital geral, que às vezes você tem ali alguém que vai ganhar bebê, né, ou alguém que vai fazer cirurgia plástica, que está por opção ali. Aqui ninguém está vindo por opção, né? As pessoas estão vindo aqui por necessidade. Então isso, de fato, já traz assim uma responsabilidade adicional para todas as pessoas, inclusive para quem vai receber e interagir diretamente, né? E de novo, desde a central de atendimento, recepcionista, os médicos, etc. Então, lidar com a questão da saúde emocional, além, né, da questão da inteligência emocional, mas também com a saúde emocional, e principalmente no momento como esse que a gente ainda está vivendo de pandemia, né? E os profissionais da linha de frente têm um risco de exposição maior ainda, agrava ainda mais, né? Então, aqui nós temos essa preocupação, já tínhamos um programa e potencializamos um programa que chama Cuidando de Você, que é exatamente para ajudar todos os que precisam e como o nosso hospital é um hospital que também tem uma equipe de psiquiatras e psicólogos, né, para tratar o paciente, nesse momento foi uma comunhão de esforços e todos eles vieram para ajudar também os colaboradores, né? Então, montamos uma equipe aqui também multidisciplinar, com psicólogos da área de RH, alguns contratados de fora e os próprios psiquiatras ou psicólogos do AC Camargo, para dar todo o suporte emocional que os pacientes sempre precisaram, mas naquele momento em especial os colaboradores e a equipe assistencial estavam precisando, né? Então, o equilíbrio emocional das pessoas é fundamental. Ali, você tem toda a razão, a gente preza muito por isso. A nossa preocupação é de acertar desde o processo da contratação, né? Então, como a gente... vamos pegar uma equipe de enfermagem, né? A gente precisa que... Primeira formação, evidentemente, a formação é uma formação qualificada, né? E a gente se preocupa, nesse primeiro momento, muito menos com a questão técnica e muito comportamental. Então, no processo seletivo, a gente tem uma dinâmica que chama simulação realística, que é exatamente para simular, né, uma situação grave, mas às vezes frequente no dia a dia, e para ver como as pessoas, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, reagem naquela situação. Mas, de fato, chegamos em algumas oportunidades até a usar atores para facilitar e trazer o maior grau de realismo possível. O que a gente quer, de fato, é trazer pessoas e profissionais para cá que tenham esse equilíbrio emocional, que saibam lidar com o imprevisto, com situações adversas, né, que numa situação como a gente tem aqui, são muito frequentes, né? Aproveitando isso, como você passou por outras organizações, acho que nenhuma delas era específica nessa área. A pergunta esse é o diferencial na forma de contratar esses profissionais das demais que você passou? Eu acho que assim, também... Eu trabalhei, talvez o que mais se assemelha aqui, né, no AC Camargo, eu trabalhei 2 anos e meio na TAN Linhas Aéreas, que também era uma empresa de serviços, né, e também tinha uma preocupação muito grande na questão de atendimento. Claro que uma situação diferente, muitas vezes até por turismo, etc., mas a preocupação com o atendimento e a qualidade do atendimento era a mesma, né. Mas, sem dúvida nenhuma, aqui, Paulo, a preocupação e o cuidado, nesse caso, é ainda mais redobrado, né. Então, a gente ter um olhar muito atento desde o processo de seleção e depois no processo de capacitação das pessoas também, né? No dia a dia, de assegurar de que todos os colaboradores estão fazendo atendimento da melhor forma possível, olhando aquele paciente, né, que está ali numa situação fragilizada, né? E até em casos extremos, né, de lidar aí com os cuidados paliativos, né, de pessoas que de fato já estão chegando ali no fim de vida, né? Temos uma equipe especializada, né, de cuidados paliativos aqui também. Então, eu acho que assim, a vantagem de se trabalhar numa organização como essa, né, como eu comentei de um Cancer Center, é que o paciente ele é tratado de fato com uma equipe multidisciplinar, né, que tem de psicólogo ao próprio cirurgião, tem as pessoas que estão lidando ali com cuidados paliativos, tem nutricionista, porque é muito importante, se pegar todas as especialidades, tem muita gente envolvida, mas isso é muito bom, porque dá uma segurança para o paciente e dá uma segurança de que a jornada dele aqui dentro vai ser a melhor possível, né, a mais curta
enxuta possível, mas a mais eficaz possível. Eu estou curioso no sentido que a gente não chegou a conversar sobre isso, mas entre a gente, né? Mas assim, processo de avaliação de desempenho, assim, para quem é que está aqui, que é da área de gestão de pessoas, vai entender o que eu estou falando. Para quem não é, deixa eu só esclarecer. Quando a gente trabalha com pessoas dentro da organização, a gente tem algumas formas de medir o desempenho delas, a forma como elas estão caminhando, se elas estão indo em direção àquilo que se propõe ou não. E aí fica acho que é uma coisa bem interessante de se colocar. Como é que vocês fazem num hospital como esse, né, uma instituição como essa, a avaliação de desempenho, a questão, não vou dizer nem a bonificação, mas a vinculação disso com os bônus, até porque as cargas horárias são loucas, são diferentes, né, do que o normal. Claro, isso na questão médica, mas você vai para a questão administrativa também, que tem os parâmetros mais comuns, que a gente é mais comum a outras empresas. O que você pode falar para a gente que vocês fazem, que você acha interessante compartilhar com o pessoal? Então, nós nos aproximamos aqui, do ponto de vista de gestão de pessoas, normalmente que as empresas, de um modo geral, aplicam, né? Então, desde o cuidado no processo seletivo, como eu comentei, essas dinâmicas que se criam para trazer um certo realismo, né, o maior realismo possível, mas o ciclo, né, a jornada do colaborador segue de uma maneira muito, mesmo da área assistencial, Paulo, segue de uma maneira muito parecida com o que a gente conhece de qualquer outra empresa, né, uma empresa industrial, etc. Tem estabelecimento de metas, né? As pessoas são avaliadas em relação àquelas metas, há depois um processo de calibração, né? Para ter certeza de que os líderes, os avaliadores estão mais justos possíveis, com mais afinados possível. Então, eu diria que desde a contratação até eventualmente um processo de desligamento, ele segue uma situação, os padrões exatamente como a gente tem em qualquer outra. É muito transparente e a gente, agora, é um processo evolutivo, né? Como eu falei, eu estou recém-chegado aqui, vindo de outros setores. A área da saúde, principalmente a hospitalar, ela, dentro de um processo de gestão de pessoas, ela que veio amadurecendo mais recentemente, né? Outras organizações, né? Se pegar a indústria automobilística, né? Que muitos anos atrás, a área de serviço, de modo geral, está mais evoluída, né? Eu acho que a gente, na área da saúde, nos últimos anos, é que houve, assim, essa preocupação maior e é uma razão histórica, porque os hospitais eram montados por médicos, né? Que às vezes nem tinham a formação administrativa, então era muita coisa, assim, improvisada, informal, etc. Então, esse caráter mais rigoroso, né, e administrativo e profissional, né, do ponto de vista de gestão da instituição como um todo, e RH em especial, é algo mais recente, né? Mas necessário, eu acho que está trazendo bons resultados. Nesse ponto, assim, alguma coisa que vocês fazem aqui que você considera que se destaca no trabalho, na gestão de pessoas que tem um destaque, mas que tem um destaque no sentido positivo, né? Não precisa ser só peculiar à área, mas que alguém pode falar assim, poxa, que ideia interessante, posso até aplicar isso lá na minha empresa. Eu acho assim, de todos os processos que a gente tem aqui, esse que eu já comentei, da seleção talvez seja o que mais se destaque, né? Porque de fato a gente busca ali fazer essa simulação, né, para poder aproximar mais próximo, né, trazer a realidade o mais próximo possível e fazer com que a gente de fato acerte na contratação, né? Isso é muito importante, né? Evitar de que a pessoa entre aqui e não se adapte ou que tenha sido uma seleção errada. Então acho que talvez, até pela característica, né, de criar um ambiente, né, um quarto hospitalar ali onde se simula de fato uma situação, é que eu acho que talvez mais se destaque, viu, Paulo? Acho que de tudo. O resto gestão de remuneração é muito parecida também, a gente olha mercado e tem certeza que a gente está competitivo, então é muito parecido o restante. Legal. Ó, vou fazer o seguinte, a gente vai chamar um intervalo, porque a gente já estourou o bloco para variar, né? É um assunto bem interessante. E na volta a gente vai continuar falando aqui com o Guilherme e vai falar um pouquinho do RH dentro do nosso país, tá bom? A gente volta já com pessoas de valor. Marca é isso, é você vir de uma maneira, às vezes até um pouco forçado, e sair assim pleno, absoluto, conectado, com uma nova energia, com uma nova situação, totalmente diferente. Isso aqui é um marca pessoal. O
O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até 1 hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame. Acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor na Santa Cecília TV e você já sabe que esse espaço a gente fala sobre desenvolvimento humano, neurociência, RH, gestão de pessoas e hoje a gente está com um cara super fera, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do estado de São Paulo e também superintendente de RH de um dos lugares mais admiráveis do país. E aí eu queria trazer um pouquinho esse universo no segundo bloco, dessa coisa do top, porque para sair um pouquinho do teu universo de trabalho, mas falar um pouquinho do universo do RH, até porque você está presidindo a associação, e falar dessa coisa da tecnologia. Né? Eu tenho conversado com pessoas, né, não só na universidade, outros professores e tal, que a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, está, entre aspas, invadindo bastante esse espaço. Então, hoje a gente já tem alguns softwares que simulam, né, para seleção e tudo mais. Como que está isso? Assim, vai chegar uma hora que a gente vai preencher uns dados lá, fazer um questionário de um candidato e o robô vai falar quem é o candidato ou não? Ou isso é ficção científica ainda? Não é ficção científica não, a gente está muito próximo disso. Evidentemente que isso jamais substituirá o profissional, né, o ser humano ali que tomará a decisão. Mas assim como todas as profissões, né, a de gestão de pessoas também foi muito impactada, está sendo muito impactada pela evolução da tecnologia, né, por essa grande revolução tecnológica e digital que a gente tem visto. Eu sempre tenho um olhar muito positivo para isso, porque o que eu acho, o que eu tenho visto, né, e o que eu acho que o futuro vai nessa direção, que é exatamente de nos ajudar, né, nós todos, enquanto executivos, né, profissionais de RH, a tomar as melhores decisões, né, baseadas em dados, né, que é isso que a tecnologia está nos ajudando, né, quer dizer, trazer os dados, poder fazer todos os cruzamentos, simulações, as análises, etc., para que a gente possa tomar a melhor decisão. E quando a gente fala melhor decisão sobre as pessoas, ainda toma uma relevância maior, né? Quer dizer, não só é a contratação de uma pessoa, é a demissão de uma pessoa, a promoção de uma pessoa. Se a gente tem dados disponíveis e bem tratados ali, a gente facilita muito esse trabalho, né? A gente deixa o lado empírico e traz um nível melhor de julgamento para a tomada de decisão. Por isso que, às vezes, as pessoas perguntam assim, puxa, mas isso vai desumanizar a área de pessoa? Eu acho que exatamente o contrário. Eu acho que ela vai humanizar mais porque ela vai trazer o indivíduo para o centro da decisão. E talvez até, se você me permite colocar aqui para dois experts, né, da área, mas talvez também preencher algumas lacunas que, de repente, vão, de certa forma, roubar um tempo do profissional, sendo que o profissional pode ficar mais preocupado com o estratégico e essa questão operacional, de repente, uma inteligência artificial pode exekutar. Né? Absolutamente. O trabalho vai ser muito melhor, né, a qualidade, a qualificação do trabalho muito melhor. Como eu comentei, a tomada de decisão que pode ser feita para a pessoa, né, para aquele profissional. Vamos pegar, por exemplo, uma questão de desenvolvimento, a área de capacitação, de treinamento. Eu lembro que no passado a gente dava curso, né, aplicado por níveis, né, ou para gerência de um modo geral. Hoje em dia, né, com conhecimento, com dados, inteligência artificial, você consegue fazer um treinamento específico para a pessoa, para cobrir o gap, para ajudar aquela pessoa. Então, eu acho que é exatamente esse passo que a gente dá, usando a tecnologia, usando os dados, que é para ajudar o indivíduo. Né? Essa questão de trazer de uma situação mais massificada, para customizada para o indivíduo, individualizada, é que eu acho que é o grande futuro da área de RH. Né? E aí vale para tudo. Eu falei de treinamento, vale para benefícios. Né? Hoje, os benefícios ainda são oferecidos de uma maneira mais massificada. É possível você oferecer um benefício que atenda aquela pessoa. De repente, a pessoa não precisa do plano médico, porque a esposa ou o marido já trabalham num outro lugar, mas ela precisa de um outro benefício que você possa oferecer. Um vale estacionamento, você customiza um plano mais, diferenciado, muito mais. Né? Essa é a ideia. As empresas podem utilizar o dinheiro de uma maneira muito melhor, para uma satisfação melhor para o trabalhador. Possível retenção das pessoas maior também. Aí você coloca isso, né? É importante salientar, né, para o pessoal que
O grande lance no trato das informações para chegar a esse nível de especificação para cada um é como esses dados são lançados. Então não adianta você ter um sistema que o sistema não tem esse envolvimento necessário. E não adianta ter que as pessoas que alimentem esses sistemas não estejam preparadas, né? Um exemplo é, se você tem líderes que vão fazer um acompanhamento da sua equipe e eles vão alimentar essas informações no sistema, eles precisam fazer de uma forma muito coerente, né? Isso parece óbvio, mas ainda é um desafio também dentro desses sistemas, porque quais são os parâmetros utilizados para que se chegue a uma conclusão? A conclusão só vai acontecer se os parâmetros, a parametrização, né, do processo esteja bem refinada. Senão vai sair um Frankenstein do outro lado e aí você vai para um lugar totalmente errado nesse formato. Então, benefício vamos dizer assim, é mais simples porque você tem perguntas mais objetivas que você pode chegar, desde que a empresa tenha flexibilidade para ter vários benefícios, porque com uma quantidade grande de funcionários eu posso ter grandes pacotes e posso customizar. Uma empresa de tamanho menor eu não posso dar um benefício só para um funcionário ou outro só para o outro, que vai custar muito mais caro o processo. Isso é uma outra forma também. Mas então, só para o pessoal entender o seguinte, existe muita coisa a se amarrar nesse processo. Mas as empresas de menor porte, volto para menor porque às vezes a pessoa fala, isso não é para mim, né? E menor porte pode ser empresa de 200, 300 funcionários, não precisa ser empresa de 10 funcionários. De você já estar viabilizando os aplicativos que estão sendo criados para empresas menores, para facilitar, porque as empresas grandes também utilizam, você disponibiliza isso com mais facilidade para os menores. Então você já tem parâmetros que são mais complexos para os grandes e você usa menos recursos para uma empresa menor e já está muito mais fácil de chegar lá. Então pode ser que a gente tenha empresas que estão falando, poxa, mas isso é para um futuro muito distante. Não sei. Justamente, né, Guilherme, agora, com essas mudanças da tecnologia que aconteceram, para atender o gap que aconteceu agora na pandemia, eu acho que muita novidade vai surgir o ano que vem de soluções, você não acha? Acho que muita coisa já surgiu, já está aí disponível. O Paulo, você traz um tema que eu acho muito relevante, que é hoje a gente já consegue encontrar soluções baratas disponíveis no mercado que você não precisa contratar aquela pessoa, você contrata um serviço, contrata uma pequena startup que está ali disponível, etc. e que te atende de uma maneira muito mais rápida, barata e customizada, né, para a sua necessidade. Eu acho que, inclusive, essa forma de contratação, né, a tecnologia está permitindo, a flexibilização das leis trabalhistas também tem sido um avanço nesse sentido, né, de propiciar a gente ter vínculos empregatícios diferentes dos tradicionais que a gente tinha no passado. Né? Então, eu acho que assim, se a gente souber utilizar, né, muito bem a tecnologia, a gente traz soluções independente do porte da empresa. Você tem toda a razão. Né? Não é só para grande empresa, não. Se você é de uma empresa pequena, o início, né, uma pequena, média, até microempresa, fica atento no mercado, tem boas soluções que pode te atender, né, e você pode até compartilhar o sucesso como forma de remuneração dessa empresa. Eu acho que tem muita flexibilidade graças à tecnologia já disponível no mercado. Mas só pegar o gancho dessa coisa que você falou da tecnologia e você citou da pandemia, a gente não tem como sair daqui e não falar sobre essa questão que se falou tanto, principalmente no auge ali, no meio do ano, tá, essa coisa do novo normal, sobre a questão do home office. Como que você está encarando isso? Aí não só a Secamar, claro, né, porque aí é uma visão maior mesmo da BRH, em relação a essa questão. O home office veio para ficar, tipo, esse novo normal vai ser uma coisa híbrida? Como que você está enxergando isso na visão, pelo que você tem conversado com o pessoal em geral? Tanto aqui no Secamar quanto lá na BRH, esse é um tema assim, super recorrente, né, o tempo todo. A própria BRH hoje está 100% remota. Né? A gestão, nós nos encontrávamos lá semanalmente ou quinzenalmente, né? Tinha uma equipe que ficava fisicamente lá no nosso escritório na Berrini. Hoje em dia todo mundo está trabalhando em casa e felizmente trabalhando muito bem. Eu acho que veio para ficar, acho que definitivamente veio para ficar, mas eu acho que é de uma forma híbrida mesmo. Acho que o que a gente tem visto é que o número de dias que as pessoas vão trabalhar em casa são de 2 a 3 dias e o restante, né, 2 ou 3 no escritório e 2 ou 3 em casa. E eu acho que esse é um bom equilíbrio, né, porque 100% remoto, que em alguns casos pode até ser necessário, né, dependendo se você vai contratar alguém que está fora geograficamente daquele local, você pode até lançar mão desse benefício que a tecnologia nos oferece. Mas em situações regulares, eu diria que um equilíbrio
onde as pessoas possam ter contato físico, tomar um cafezinho junto, resolver uma coisa no corredor, no remoto você não é possível, né? Então, é uma questão de identidade mesmo. E reforço da cultura, forma, né? A gente fala essa questão do propósito, da cultura. Eu acho que conforme você vai distanciando, se perde um pouco algumas questões que são importantes. O santo grau das empresas é a cultura, né? E aí, como é que você faz para trabalhar a cultura à distância se você não é empresa de tecnologia? Porque as empresas de tecnologia, eu acho que reforçaram nesse período aquilo que já fazem. A diferença é, agora eu vou ter um funcionário na Índia, vou ter um funcionário em outro lugar, que as empresas estavam relutando em alguns momentos e hoje estão flexibilizando muito mais, não só por causa do home office, mas vamos pegar a gente mais distante. E aí, a questão trabalhista. Tivemos as flexibilizações. Na verdade, não houve, na minha visão, né? Não sei se você pensa dessa forma também. Não houve, nada foi maculado em relação aos direitos do trabalho. Eu não percebi nada disso nesse momento. Foi ter muito cuidado nesse sentido, até pelo partido do governo, quando trouxe opções. Será que a gente vai ter agora mais flexibilizações trabalhistas para que as empresas possam contratar de forma melhor, mais gente, com horários mais flexíveis, que vão ser um upgrade da última autorização da legislação? Eu digo porque é um chute, não é algo que está sendo programado, que eu vejo. Mas será que a experiência foi boa? A experiência foi ótima. Eu acho que a experiência foi muito boa, demonstrou... Os colaboradores gostaram, isso que eu pergunto. Gostaram, porque na verdade, assim, o fato da gente rapidamente poder, por exemplo, fazer com que as pessoas que não tinham um vínculo, um contrato de trabalho em home office, né? Então, pessoas que eventualmente tinham registro de ponto aqui fisicamente, em questão de horas, estavam trabalhando remotamente, graças a uma flexibilização do governo. Então, eu acho que foi um avanço muito importante, né? Era uma medida provisória, né? Mas mostrou que primeiro, há possibilidade, há necessidade e há possibilidade de fazer isso. Perfeito. E para a gente fechar, que a gente está com o tempo super no limite, queria perguntar para o presidente da BRH São Paulo qual é o futuro do profissional de RH pós-pandemia. Essa pergunta é boa, né? É 2 pés no peito, assim. Não, eu acho que o profissional de RH, e talvez os profissionais de um modo geral, saem transformados desse processo, não tenho dúvida nenhuma, né? Primeiro, eu acho que a gente sai com um olhar ainda mais cuidadoso para o ser humano, né, para a pessoa. Isso foi uma coisa assim, é um legado muito importante da pandemia, né? A preocupação que as empresas tiveram em todas elas, né? Primeira palavra em relação à pandemia, criamos um comitê de crise para preservar os nossos colaboradores. Então, esse olhar para o ser humano, né, que a gente consegue perceber hoje de uma maior consciência das empresas, né, dos profissionais, eu acho que é inegável. E olhando para a RH, eu acho que é um avanço muito importante que a gente deu, né? Eu acho que o RH conseguiu dar respostas que as empresas precisavam, né? Então, não só participaram, articularam os comitês de crise, mas estruturaram suas áreas de medicina do trabalho, né, para garantir também para as empresas que precisavam continuar trabalhando fisicamente, IPIs adequados, condições seguras de trabalho, tratar eventualmente os colaboradores que foram contaminados. Então, eu acho que é um avanço é um legado muito relevante da pandemia. E eu diria um outro, para encerrar, que da gente teve a oportunidade de perceber que num momento difícil as pessoas são de fato solidárias, né? Então teve um monte de ações de solidariedade, né? De doação de tempo, de pessoas que se voluntariaram para fazer trabalhos das diversas magnitudes para poder combater a pandemia, né? Então acho que esses são legados que ficam para sempre. A gente aprendeu, né? Ser ágil, mas olhar para o ser humano e ter essa visão de solidariedade que eu acho que é muito relevante para nossa espécie, né? Perfeito. Paulo, obrigado. Fechamos como sempre a oportunidade. Legal, Guilherme. Obrigado, foi um prazer muito grande. Obrigado por vocês terem subido a serra, um prazer receber vocês aqui em São Paulo. É um prazer, uma honra, né, estar aqui nesse lugar que como eu falei, né, a gente fala o top of mind, né? Esse literalmente é o top dos tops, né? Que parabéns pelo trabalho. Obrigado. E a gente continua aí com a programação da Santa Cecília TV e nos encontramos na semana que vem com Pessoas de Valor.